Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos. Essa é a terceira mesa de um ciclo de 15 que nós estamos fazendo em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, num debate sobre o Museu da Escravidão e da Liberdade. Então, na sessão agora de setembro, nós escolhemos como tema o acervo da magia negra da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A primeira vez que eu escutei falar nisso foi com o professor Alexandre Correia, deve ter sido 2008, a gente estava numa aba de Belém, muitos anos atrás, e fiquei muito encantada pelo assunto. O Alex escreveu um texto para nós aqui na revista do Arquivo da Cidade, e quando iniciamos esses debates sobre os acervos possíveis para o Museu da Escravidão e da Liberdade, me lembrei dessa palestra do Alexandre e resolvi convidá-lo, e ele também sugeriu a presença do professor Arthur, se você quiser, ou se você quiser ver melhor, depois. Então, eu vou apresentar primeiro o professor Alexandre Fernandes Correia, sociólogo, bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre em Antropologia Cultural pela Universidade de Pernambuco, membro da Associação Brasileira de Antropologia, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e pós-doutor 1 em Antropologia pela UFRJ e pós-doutor 2 em Antropologia pela UERJ. É professor associado na UFRJ de Campos, Macaé, do campus Macaé, e tem experiência em Antropologia Urbana e Sociologia da Cultura, atuando nas seguintes áreas: Memória Social, Novos Patrimônios, Arte e Literatura. E é membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação da UFRJ e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Culturais e Urbanos, o CRISOL. Eu tive a oportunidade de a gente ir a São Luís juntos. Então, eu passo a palavra para o professor Alexandre. Vou sentar ali também para poder apreciar o PowerPoint, se fica livre, enfim. Tá? Boa tarde. É um prazer, uma satisfação, e agradeço muitíssimo o convite. É uma alegria, prazer estar aqui. E eu, então, em agradecimento, vou apresentar algumas reflexões sobre essa coleção. Eu escrevi um pequeno texto, e aí eu não sei como é que é a questão do tempo. Você tem uma meia hora. Né? Então, eu também tenho essas imagens, então eu não queria, vou fazer assim uma tentativa aqui de seguir um roteiro escrito e ao mesmo tempo mostrar algumas imagens, porque eu acho que falar de uma coleção e não se ver ela não vai ter um efeito muito legal, né? Então, deixa eu ver, isso aqui... Não, mas isso aqui não vai ser... Então, antes de pegar o texto escrito, eu queria lhes mostrar alguns... Como é que faz para ficar? Acho que o PDF fica sempre assim. Tá. Tem uma foto. Tem um quadradinho lá. Lá. E como é que eu passo aqui com esse mouse? Passa as imagens. Pode deixar. Ela pode ir. Então, por favor. Bem, então é um trabalho que tem esse nome original no sentido de por que foi tombado isso?
porque se sabe, eu sei que tem movimentos também, no sentido até de recuperar esses objetos e tirá-los do Museu da Polícia Civil. A questão do nosso trabalho aqui é perguntar por que foi tombado pelo patrimônio cultural. Essa é a questão que a gente vai tentar responder. Então, por favor, esse é um dos tambores, aquele ali é um dos tambores e objetos da coleção, e esse é o prédio que está em processo de restauração, estilo eclético, aqui perto, né? Perto da Gomes Freire, Henrique Valadares, Rua dos Inválidos. Pode passar. Essa é a região. Pode passar. Esse é o prédio antes da reforma. Ali ele já está atualmente em processo de terminar a sua reforma física. E os objetos, pode passar, ficavam no segundo andar do museu. Agora eles estão num outro prédio, por favor, um prédio anexo, que é esse daqui. Então essas peças estão lá. A da coleção da magia não está em exposição, eu estive lá recentemente, está em reserva técnica. Pode passar. Então essa coleção está dentro de um museu da polícia que servia para a academia, formação dos policiais. Então vem desde 1912. É uma academia de formação de policiais em criminologia, toxicologia, formação de uma inteligência da polícia, né? Então as aulas, essa aí é uma cena do professor Elísio de Carvalho. Essa é uma sala, uma das salas que ele trabalhou, por favor. Aí depois passou para a Frei Caneca, onde tinha a penitenciária lá, tinha nessa parte de cima, o museu ficava ali em cima. Na verdade, as principais fotos que a gente tem, imagens, são desse período aí. Depois teve um incêndio, então alguns problemas houveram, peças se perderam. Né? Mas, por favor, esse aqui é como era a cenografia. Cada objeto, as prateleiras de magia ficavam nesse número 12 aqui, número 20. Pode passar. Então, veja, tem fotos antigas e mais recentes. Então, essa aqui era na Frei Caneca. Então, tem lá as armas, e as prateleiras, né? Tem símbolos nazistas, do período integralista. É um conjunto bem heteróclito, né? Veja que tem um Jesus lá no fundo. Pode passar. Essas são as armas. Aqui a seção de toxicologia. Então são objetos que são retirados para a perícia, né? E ficam dentro no processo judicial e depois foram museologizados, como peças para as aulas da academia. Pode passar. Aí é uma cena antiga, né, uma foto antiga das prateleiras de magia. Ali é de jogos de azar, que também era criminalizado pelos artigos do Código Penal, válido até 1946, né? Aqui era o que regeu o Código, os artigos 157 e 158, que era o baixo espiritismo, bruxaria, magia, feitiçaria, curandeirismo. Pode passar. Então, ali a prateleira ainda e alguns objetos em destaque, né, que compõem esse conjunto. Alguns estão perdidos, outros permanecem até hoje. Pode passar. Esse daí é um objeto contra o pegou fogo em 1970, agora não me recordo exatamente, 80, 89, né? Então essa peça, na verdade o Arthur vai falar um pouco dessa peça. Pode passar. Esse ficava assim, era realmente uma coisa impressionante. Tem depoimentos de pesquisadores e pessoas que
Mas foi caneca, né? E é bem curioso até a reação. As pessoas iam até fazer oferendas a ele, iam ao museu para fazer oferendas a ele. Aí são outros objetos. Por favor, pode passar. Essa é a coleção de detalhes, tá? Pode passar. Eu não vou me deter na arte específica de cada um desses objetos. Eu quero só que a gente reflita aqui sobre por que o seu tombamento. Pode passar. Volta só aqui naquela figa ali. Aquele conjunto de figas é bem interessante. Mário de Andrade, por exemplo, ele era aficionado por esse tipo de objeto. Então, a coleção Mário de Andrade e da USP, tombada, ela tem vários desses objetos. Então, a coleção de arte e magia religiosa, da arte mágica e religiosa de Mário de Andrade é extremamente exuberante. Então, esses elementos, e aí a gente vai, eu só estou chamando a atenção porque o meu texto vai trabalhar nessa direção. E, por favor, pode passar. Veja que se misturam objetos católicos, de outras religiosidades também, junto com elementos afro-brasileiros, etc. Pode passar. São vestimentas, fetiches. Pode passar. Pode passar. Só queria que vocês observassem, né, sobre o que a gente está tratando. Pode passar. Pode passar. Então, a questão da feitiçaria, ela não é recente, obviamente, né? Então, tem um histórico. A prescrição da feitiçaria vem desde 1489. Então, eu também não vou me deter no aspecto histórico aqui. Eu só queria que a gente tivesse em mente que existe um longo processo, é uma longa duração dessas questões. Ela não é uma coisa recente. Só sublinhar isso. Pode passar. Então, tem Papa Gregório, 1233, edita 2 bulas que marcam o início da Inquisição. E na Inquisição já entra um processo que vai resultar no Brasil em uma série de processos de acusação de feitiçaria. Pode passar. Agora, esse slide aí é interessante, porque a gente precisa relativizar como é que nós tratamos a questão da feitiçaria no Brasil e em outros países, por exemplo, de colônia inglesa. Então, nós temos que no Brasil, observa-se que o Estado se imiscuir nos assuntos da magia. Em nosso país ocorreu um processo específico de produção de estratégias de poder e saber sobre as práticas mágicas, um conhecimento para disciplinar e controlar saberes e procedimentos considerados próprios das camadas subalternas, isto é, dos pobres, dos judeus, dos negros. Magia e poder se entrelaçam, mas em Zimbábue, antiga Rodésia, por exemplo, através da legislação específica, existe a lei de supressão da feitiçaria em 1897, onde se proíbe a acusação. Veja, diferente do nosso processo. O sistema legal em Zimbábue é o oposto ao instituído no Brasil. Enquanto aqui se privilegiou a acusação, lá ela foi proibida. Pode passar. Então, no nosso caso, tem, até 1946, no Código Penal, tem lá estabelecido a prática ilegal da medicina, da magia e do curandeirismo. E o 157 é praticar espiritismo, magia e seus sortilégios, usar talismãs e cartomancias para despertar sentimento de ódio e amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Então, isso é crime. Então, é um assunto de polícia. Então, está lá, né, de 34 a 45, aqui tem um destaque maior, né, entra também a cartomancia, mistificações, magias,
e é um problema de saúde pública. Esse também é um destaque importante, porque a gente vai se referir aí a um momento da década de 20 e 30 do higienismo, no sentido de políticas sanitárias e reformas que são feitas em vários planos, urbano, e também reforma escolar, etc., etc., como que essas questões estão ligadas a esse termo bem abrangente de saúde pública. Então, por exemplo, questões de hospital de alienados, questões de psiquiatria, medicina legal, por onde passa, por exemplo, a história de Nina Rodrigues, né? Então, a antropologia brasileira e a medicina legal. Então, criminologia, as teorias racialistas de Lombroso. Então, essas coisas se encontram dentro dessas academias de polícia. Por favor. Em contrapartida, nós temos um movimento modernista. Isso está acontecendo dentro das academias de polícia, nas escolas de medicina, medicina legal, criminologia, psiquiatria também. Mas no modernismo a gente tem um movimento de recuperação dessas artes primitivas. Veja que as coisas, essa dialética é que é interessante a gente pensar no que estava ocorrendo naquela época. É a época, por exemplo, do Manifesto do Antropófago e o Manifesto do Pau-Brasil, o movimento de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, etc. Então, é isso que vai me interessar aqui, é nessa direção que o trabalho escrito vai percorrer. Então, essas figuras são importantes para nós aqui. Por favor. Então, veja, por exemplo, esse poema do livro Libertinagem, de 1930, de Manuel Bandeira. Ele constrói esse poema a partir de uma notícia de jornal, que ocorre algo